Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está passando por alguma situação desafiadora, quer seja no seu ambiente domiciliar, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, enfim, você que está passando por um momento desafiador no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social ou com você mesmo. Quer seja uma depressão, uma tristeza, uma angústia profunda, que seja uma ansiedade, enfim, eu venho aqui trazer uma reflexão a você. E quero dizer ainda que a pessoa que encaminhou essa mensagem a você, ela tem uma consideração muito nobre por você, ainda que você não entenda, ainda que você não sabe muito bem o motivo que levou essa pessoa a encaminhar essa mensagem, esse vídeo que você está vendo aqui agora. E por que eu digo isso? Porque isso aqui não está publicado, não está público. Isso aqui é somente algumas pessoas que teve acesso a este vídeo com um link, ela conseguirá compartilhar isso com outras pessoas. E você foi uma delas. E quer saber? Não precisa entender o porquê que essa outra pessoa encaminhou isso a você. Simplesmente venho aqui trazer uma reflexão para você. Antes que eu me esqueça, muito prazer, eu me chamo Hollenberg Martins, eu sou psicólogo, especialista em análise do comportamento. Será um prazer passar com você alguns minutinhos aqui, conversando um pouco acerca dessas condições que muito nos afligem. E já vou logo dizendo o seguinte, é muito comum as pessoas às vezes ficarem implicadas com a questão do quão certo ou quão erradas elas estão acerca de uma condição que está acontecendo com elas constantemente, ultimamente, nos últimos anos, últimos meses, e elas insistem em alegar que elas estão certas perante aquele ponto de vista dela. E o grande X da questão é que, clinicamente, não estamos preocupados com o quão certo ou o quão errado você possa estar. O que nos chama a atenção é o que te levou a acreditar no que você acredita. É o que levou você a defender o que você defende. É aí que está o grande X da questão. Portanto, já vou dizendo uma coisa para você. Isso aqui não substitui um trabalho psicoterapêutico. É uma mera reflexão. Isso aqui é uma mera reflexão. Isso aqui não é terapia, em hipótese alguma. Não confunda coisas. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, é muito importante você começar a entender mais como você funciona e como você responde ao mundo ao seu redor. Pois muitas pessoas hoje em dia têm uma dificuldade muito grande para reconhecer o efeito dos seus comportamentos sobre as demais pessoas cujas quais elas convivem. E eu vou dizer mais ainda. Quando você começa de fato a entender o efeito dos seus comportamentos sobre as outras pessoas cujas quais você convive, muitas coisas já começam a mudar. Lembra do que eu falei agora atrás? Não importa o quão certo ou quão errado você esteja, mas sim como que isso te faz sentir. O que adianta você vencer a guerra totalmente desolado? Isso não faz o menor sentido. Então é muito importante você entender algumas coisas que nós viemos respondendo desde o nosso nascimento. E detalhe, longe de querer culpabilizar pai, mãe, vovô, padrasto, madrasta, enfim, quem quer que seja com quem você foi criado e desenvolvido. Não é por aí, não é essa a proposta, não é este o convite. É muito importante a gente entender as nossas origens. As pessoas, elas mal entendem que ao se comportar de uma determinada maneira, elas produzem algumas consequências para a sua vida. Quando elas deixam de fazer algo, na verdade,
elas estão fazendo alguma coisa. E isso tende a impactá-las de alguma forma. Isso vai impactar as suas relações. Isso vai impactar os seus negócios, isso vai impactar a sua família. Muitas pessoas acreditando que os outros estão servindo porque gostam dela, porque apreciam a pessoa dela, porque a amam, porque há amor na relação. Na verdade, não há amor, há opressão. Então é muito importante a gente entender o que leva as pessoas a nos tratar de uma determinada forma, como que eu as trato. Não estou dizendo para você controlar a vida de ninguém. Começar, não temos esse controle. Não temos controle nenhum. Aliás, já está aí também outra reflexão para você. Tem muitas coisas que você está tentando entender, tentando controlar, que não faz o menor sentido. Você não tem controle sobre muitas coisas que falaram para você que você tinha controle. Portanto, quando nós nos comportamos, quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, nós criamos meios, criamos condições para que elas reajam a nós da maneira que for mais convidativo para elas. E é sobre isso que eu estou falando, das consequências das nossas ações. Pode ser que algumas pessoas não nos falem a verdade sobre o que elas estão sentindo, da maneira como nós estamos relacionando com elas. Talvez você desconheça a forma como você está relacionando com você mesmo. E aí é nesse ponto que eu costumo dizer às pessoas que fazer um trabalho psicoterapêutico é muito importante, porque você passa a conhecer mais sobre si mesmo. E esse trabalho de conhecer mais sobre si mesmo, eu não estou falando daquele autoconhecimento de banca de revista, aquilo lá é horóscopo, uma coisa que você vai pegar ali, enfim, de pseudociências. Não, nada relacionado a isso. Eu estou falando de você estar diante de um profissional capacitado técnica e cientificamente para te questionar sistematicamente, de tal forma que você começará a responder aquelas perguntas, mas para você respondê-las, você vai responder para você mesmo. E aqui eu já referencio uma grande profissional que eu admiro muito o trabalho dela, e muito respeito, e uma frase que ela me disse certa vez, que é a seguinte: não importa o que a pessoa te responde, mas sim o que você pergunta a ela. O que eu quero dizer com isso? O que essa profissional me alertou? Porque dependendo do que a gente pergunta para uma pessoa numa sessão de psicoterapia, para nós, ela pode mentir, mas para ela mesma, ela irá responder a verdade. Só há uma pessoa no mundo que você não esconde a verdade, é você mesmo. E é muito importante você saber que conhecer mais sobre si mesmo não é um exercício muito agradável para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque a partir dessas perguntas que vão sendo feitas para essas pessoas, para você, haverão ocasiões em que você há de concluir coisas a seu respeito. Isso é totalmente diferente de alguém chegar e dizer o que ela vê em você. Porque se você escuta alguém falar algo a seu respeito, você não admite, você não aceita, você repudia, você ataca, você age na defensiva. Agora, quando é você concluindo coisas a seu respeito, tudo indica que você há de se sentir um tanto quanto incomodado. E é nesses autos que muitas pessoas podem se ver como covarde,
preguiçoso, preguiçosa, abusivo, tóxico, explorador, chantagista. Essas e várias outras características que nós podemos concluir a nosso respeito. E se você não concluir isso, não haverá mudanças. Você poderá continuar abusando, se beneficiando dos relacionamentos, sugando as pessoas, maltratando, e dificilmente você conseguirá concluir que efeito você está produzindo nelas. E o contrário também, é muito importante você saber que efeito os outros estão produzindo em você. De tal forma que haverão ocasiões em que você estrategicamente, junto com esse profissional, irá estabelecer algumas estratégias para você também intervir. Portanto, o autoconhecimento, ou conhecer mais sobre si mesmo, é um exercício doloroso. E é muito importante você, então, compreender que muitos dos nossos comportamentos, eles ocorrem a depender de contextos. Os comportamentos ocorrem a depender de contextos. Desde o passado, esses contextos, eles precisam ser identificados e melhor descritos para compreender o que está colaborando para a ocorrência deles. E o que eu estou chamando de comportamentos? O que você sente, o que você pensa, o que você faz. Tudo isso está sendo controlado por contextos. E o interessante é que, a partir do momento que nós reagimos a esses contextos, como eu já disse anteriormente, nós vamos produzir consequências que tendem a aumentar ainda mais a probabilidade de voltarmos a fazer o que nós fizemos no passado. Então, entender isso é extremamente importante, pois se você não entender, se você não concluir como você está respondendo ao mundo, aos seus ambientes, você pode continuar completamente perdido, acreditando e defendendo o seu ponto de vista. E o X da questão não é ver o quão certo ou quão errado você está, mas sim como que isso impacta a sua vida, os seus negócios, os seus relacionamentos com seu ambiente profissional, a sua família, os seus filhos e com você mesmo. Quanto mais você conseguir compreender isso clinicamente, mais benefícios você colhe. Com total certeza, menos sofrimento você estará sujeito. Quando as pessoas se perdem, não buscam, não entendem e vão respondendo, elas vão acabar buscando refúgio e muitas coisas que esses contextos mostram a elas. Muitas pessoas vão buscar refúgio entre quatro paredes e ficar horas a fio compenetrado num dispositivo eletrônico, recusando uma vida lá fora. Muitas pessoas vão buscar refúgio no álcool, nas drogas, no tabaco, várias outras coisas. Vão continuar produzindo consequências de curto prazo, que pode ter um efeito um tanto quanto interessante, mas a longo prazo as consequências são outras. O mundo tem a sua maneira de mostrar a nós as suas facetas. E se você não tiver discernimento, capacidade de descrever melhor as variáveis que estão influenciando aquilo que você pensa, sente e faz,
pode ter a certeza que a repetição levará a uma proporção. Portanto, muito do que está acontecendo com você não é necessariamente para você se prender com o certo, com o errado, o que o horóscopo está dizendo. Não é isso. O grande X da questão é como você aprendeu a responder como você responde. Logicamente, isso aqui, como eu disse, não é uma sessão de psicoterapia, é uma mera reflexão. Você precisa se conhecer mais e mais. É muito comum as pessoas confundirem que o profissional psicólogo passou anos a fios sentado, estudando dicas, sugestões, conselhos para falar com uma pessoa. Você está completamente equivocado, não tem nada disso. Não estudamos os melhores conselhos, dicas, sugestões para passar para as pessoas dentro de uma sessão de psicoterapia. Se assim fosse, devo eu concordar com alguns que quem somos nós para dar dicas a outras pessoas? Não é isso. Você está completamente equivocado, senão refugiando-se a desculpas esfarrapadas para não encontrar as suas verdades, a sua verdadeira essência. E fica aí o convite para você então entender melhor, se beneficiar, se desprender de hábitos que em curto prazo pode estar te trazendo ali alienadamente algumas satisfações, mas em médio e longo prazo as possibilidades são outras. E isso é um tanto quanto alienante para muita gente, pois elas vão respondendo. Logo, fica o convite para você se conhecer cada vez mais e não ser aí uma vítima do que esses contextos acabam propiciando para nós. Entender o que de fato é causa, entender o que é consequência, é preliminarmente importante, senão saudável. O mundo vai te mostrar muitas coisas, vai deixar estampado vários convites para você. Tal como você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais bonito, o mais belo, o mais forte, o mais competente. Ao longo desses anos de experiência, uma coisa eu aprendi: o melhor não significa o mais saudável. O melhor nem sempre significa o mais saudável. Então, você precisa compreender que o trabalho de psicoterapeutas podem agregar muito na sua vida. O peixe que nunca saltou para fora d'água, ele não sabe que ele vive na água. O que eu quero dizer com isso? De repente você está acreditando em muitas coisas e está respondendo a muitas coisas que você ouviu no passado e sequer você se deu conta de como isso impacta a maneira como você funciona, como você responde às pessoas. Você pode estar no automático, você pode estar se refugiando no álcool, nas drogas, em algum vício, só porque o mundo esfregou isso na sua cara falando que é bom, que é o máximo, que é importante, que é isso, que é aquilo. Enquanto você está conhecendo muito empobrecidamente a ti mesmo. Portanto, fica aí o convite, mais uma vez,
Espero que você possa ter apreciado essa reflexão e caso você tenha interesse em fazer contatos, ficou alguma dúvida, vou deixar aqui abaixo desse vídeo os meus dados, mas é o que eu falei no início, isso é uma mera reflexão, você não tem que compartilhar isso com ninguém, isso é seu, fica à vontade. É isso aí, valeu, até a próxima.